O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão de número 106, Escala Espírita, Terceira Ordem, Espíritos Imperfeitos, Sexta Classe, Espíritos Batedores e Perturbados. Portanto, neste estudo de hoje, devemos citar que esses espíritos estão incluídos na última classe dos espíritos imperfeitos. Temos agora citação de Allan Kardec. Propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação no ar, etc. Apresentam-se mais do que outros presos à matéria. E poderemos então também incluir o comentário de que tais fenômenos, se assim os podemos classificar, deram-se lá no início da formação da doutrina como forma de chamar a atenção das pessoas para que o que era dito angariasse maior credibilidade, principalmente chamando a atenção dos estudiosos das ciências que devessem comprovar tais manifestações à luz do que se poderia ou não comprovar, baseadas em conhecimentos do magnetismo, por exemplo. Paulo, interessante esse teu comentário, porque se lembrarmos então da primeira obra do Kardec e dos seus primeiros estudos, melhor dizendo, foi quando esses irmãos desta classe, os batedores, chamaram a atenção daqueles encontros nos grandes salões da França, como se fosse algo teatral, que chamava a atenção e a curiosidade. Aí Kardec entra buscando esclarecer e se inteirar que aquilo tinha algo mais. O magnetismo tinha influência desses irmãos. A nossa codificação se iniciou por aí. E a espiritualidade, é importante lembrarmos, ela aproveita tudo. Nada se perde no universo. A espiritualidade aproveita todas as condições que estão à nossa volta para transformar em algo proveitoso. E estes irmãos desta classe foram aproveitados para a codificação espírita. Isso aí. E o Kardec continua. Parecem ser os agentes principais das instabilidades dos elementos do globo, esses espíritos batedores, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita, ou seja, acidental, aleatória, ou de uma causa física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Comentário então ainda de Allan Kardec: todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam. Esses espíritos então batedores, frequentemente como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão destes últimos como seus auxiliares. Dando início então ao primeiro comentário do Espírito Miramês, abre aspas, esses espíritos estão se movimentando em muitas classes, justamente por estarem em transição, agitam em várias frequências da vida e costumam perturbar até os animais. São parceiros inseparáveis dos escandalosos, gostam de barulho e estão sempre na folia onde a euforia descontrolada lidera. São caracterizados pela imprudência, pela precipitação e pela falta de cuidados. Eu adicionaria o comentário lembrando que
Os espíritos são categorizados pelas faculdades adquiridas e pelas imperfeições das quais ainda precisam se livrar. Existem inúmeros graus de evolução dentro da escala espírita. Portanto, não é possível dimensionar com exatidão cada um dos níveis e suas características. Miramês continua nos dizendo que os espíritos batedores gostam de movimentos reivindicatórios, agitando o país e não deixam de participar das revoluções. Tem grande ânimo para mudanças de lideranças, não para que a comunidade se beneficie, e sim pela confusão que isso é capaz de gerar. Por isso são chamados também de espíritos batedores. Gostaria ainda, amigos, de contribuir, baseado nos estudos que fazemos, que a grande maioria dos espíritos reencarnados na Terra pertencem à terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Nos incluindo nesta ordem, temos essa predominância dos interesses materiais sobre a busca das realizações espirituais. Ainda estamos presos às paixões e agimos com egoísmo e orgulho, o que tem nos levado às desigualdades sociais. A humanidade se encontra desenvolvida nas ciências e tecnologia, mas existem ainda bolsões de miséria e povos em estados próximos à selvageria. Esta realidade nos permite dizer que existem variados graus de desenvolvimento e evolução dos espíritos reencarnados na Terra. Estão entre nós missionários, mas também inúmeras criaturas nos primeiros estágios evolutivos, e ambos terão influência sobre nós, se assim o permitirmos. Pois é, Regina, aqui nós já podemos inclusive refletir que somos nós que os contatamos, esses batedores, e assim, o fazendo, podemos mudar imediatamente esta conexão, podemos cortar esta conexão. Não deixemos de lembrar que tal desconexão, com tais níveis de espiritualidade, só serão obtidos mediante estudos aprofundados da doutrina, bem como pela prática dos ensinamentos e das virtudes apreendidas, sem esquecermos também da prece, que é muito importante. E como sempre lembramos, só o trabalho, e muito trabalho, pode gerar mudanças para alcançarmos a perfeição. Regina, interessante, porque temos então a consciência de que precisamos buscar a perfeição. Independentemente, eu posso dizer assim, do grau ocupado na escala espírita e do quanto falta, então é um outro momento de reflexão, o quanto falta para nos tornarmos seres de luz. Então, se eu estou melhorando, eu também estou vibrando uma melhora para o meu irmão. Isso também irá refletir na minha volta, tanto física como espiritualmente. E eu gostaria de fazer, então, dar continuidade no comentário de Miramês, onde ele nos diz: esses espíritos alteram, de certa forma, as suas próprias consciências, sem saberem que no futuro irão responder por suas inconveniências. Participam de quase todas as discussões e brigas, sem analisarem as consequências. Não gostam de silêncio e certamente repudiam a oração e as conversações evangélicas, armas poderosas daqueles que já despertaram para a verdade. Eu trago um complemento, um pensamento meu dos nossos estudos, como disse a Regina, que reencarnaremos quantas vezes forem necessárias, meus amigos, para que possamos evoluir. Porque ao fazer esse estudo, percebemos, nos enxergamos muitas vezes nesses irmãos, nesses espíritos. Porque nós oscilamos entre as classes, como nós já estudamos, mas além de a nós mesmos, temos a missão de ajudarmos toda a humanidade a progredir. E somos dotados de intelecto para isso. Deus nos deu a capacidade de impulsionarmos o progresso. Então, que a oração, que o estudo
possa ser parte deste impulso, porque percebemos que estes irmãos, eles acabaram alterando a sua consciência, como disse na passagem anterior, e terão também que colher no futuro, assim como nós. Mas que bom se todos pudermos já começar a colher hoje. Pois é, mas aí, Martinha, infelizmente, por sermos seres imperfeitos, nossas atitudes ainda são obstáculos para tal adiantamento. Gostaria de contribuir dizendo que ainda assim temos em nós a perfeição divina, que é uma lei do progresso e que essa lei não admite regressão no nosso processo evolutivo e que no máximo a lei do progresso, essa lei nos protege, preservando a nossa estabilidade evolutiva. Isto é, aquilo que nós já conseguimos desenvolver em ganhos pessoais, as virtudes que já tenhamos incorporado em nossa trajetória terrena, que já tenhamos apreendidos, se manterão preservadas, não permitindo a ninguém e a nenhuma circunstância externa frear essa força poderosa do progresso. Pois é, portanto, mesmo que em passos lentos, a Terra caminha em direção a uma nova dimensão, levando-nos à continuidade de nossa jornada de evolução espiritual. E continua Miramês. Essa classe de espíritos atua também e muito através das crianças cujos pais desconhecem a necessidade de vigilância. Participam quase sempre dos festejos e conversações onde foguetes e bombas marcam a alegria. E aí eu faço um comentário nesses foguetes e bombas, nessa expressão efusiva de alegria. Ou seja, eles acabam interferindo subrepticiamente, ou seja, às escondidas, disfarçadamente, sugerindo-nos o que frequentemente nós próprios entendemos como sendo nossas intuições, exatamente em momentos em que estejamos desatentos e, portanto, fragilizados em nossas defesas ou ainda inclinados a ideias e planos irrefletidos. E voltando ao Miramês, pelo que já falamos deles, desses espíritos, dá para se notar onde se encontram os espíritos batedores, onde podem interferir, usando as oportunidades para perturbar e desorientar os homens. Paulo, ou seja, os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Porque nós já sabemos que eles agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos que nós falávamos anteriormente. E o espírito Miramês continua dizendo que esses espíritos estão sempre intervindo nas convulsões da natureza, quais sejam trovoadas, relâmpagos, tremores de terra e erupções dos vulcões. Estão presentes nas queimadas e participam também das enchentes, acidentes de carros, desmoronamentos de prédios e quedas de aviões. E contribuindo aí na fala, eu gostaria de acrescentar que, falando sobre os espíritos, não custa revermos certos conceitos. Lembremos que antes de sermos seres humanos, filhos dos nossos pais, somos, na verdade, todos espíritos, filhos de Deus. O espírito é o princípio inteligente do universo criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir e se realizar individualmente pelos seus próprios esforços. E como espíritos, já existíamos antes de nascermos. E continuaremos a existir depois da morte física, do desencarne. Quando o espírito está na vida do corpo, dizemos que é uma alma ou um espírito encarnado. Quando nasce para este mundo, dizemos que reencarnou. E quando morre, que desencarnou. Desencarnado, o espírito volta ao plano espiritual ou à espiritualidade de onde veio ao nascer. Os espíritos são, portanto, pessoas desencarnadas que presentemente estão na espiritualidade. Bom, Regina, a gente pode entender então que fomos nós perdidos
em nossas consciências adormecidas que hoje já podem, se assim o quiserem, fazer as mudanças necessárias para irem para um outro nível ou uma outra conexão, mais felizes, mais probos, né? Alinhados, corretos, como nos diz o Evangelho do Mestre Jesus. Muito bem, isso mesmo. Muito bonita essa passagem, realmente, que vocês trouxeram, amigos. E o Miramês ainda nos diz que são usados pelos guias espirituais, esses espíritos batedores, em sessões de materializações, por serem mais hábeis nas coisas materiais do que nas espirituais. Outro momento de reflexão bem importante aqui. Costumam, por si, afinizar-se muito com os médiuns de efeitos físicos, que aconselhamos tenham guias encarnados bem conscientes dos seus deveres, para os orientarem no bom andamento da função mediúnica. Um momento de reflexão neste item, quando o Miramês orienta para que nós estejamos próximos ou guiados no sentido de ter uma companhia aqui física consciente dos nossos deveres, são esses guias que ele faz essa referência, seriam as pessoas de boa índole, de bons pensamentos, que já têm conversas e ações dignas, trazendo para dentro das casas espíritas, para onde então nós podemos trabalhar a função mediúnica, que já nos orienta Kardec, as suas obras, que tem que ser nesses espaços, ou desenvolver de uma ação mediúnica, que ela seja então envolvida por estas pessoas que têm discernimento, esclarecimento e já prezam pelo Evangelho do Cristo. Ou seja, não apenas cabe ao médium ter discernimento, ter as ferramentas, o conhecimento, as boas virtudes, mas também aos doutrinadores e às pessoas que compõem a mesa mediúnica estarem todos bem sintonizados e alçados a essa vibração positiva, não é isso? Isso mesmo, Paulo. Porque se eu ainda estiver numa fase de ingenuidade e ter uma questão mediúnica a ser desenvolvida, eu posso me deixar levar e manipular muitas vezes por aproveitadores, que é onde então nós já teremos aí a influência dos nossos irmãos do plano espiritual. E me deixando levar por esta influência, as minhas escolhas serão equivocadas e eu realmente vou botar por terra todo um trabalho que eu poderia fazer no bem, por amor e de evolução, tanto para a minha pessoa como desses irmãos que estão na volta. Eu gostaria também de contribuir com um item do nosso estudo que até agora falamos, recapitulando então alguns dos estudos da doutrina espírita que nós já podemos aqui trazer. Como ilustração para enriquecer o estudo, devemos sempre lembrar que Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses para um objetivo final da providência divina. Isso, e Deus também é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Estudamos muito, né, Martinha? Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. E esses seres materiais, eles constituem o mundo visível ou corporal. E os seres imateriais constituem o mundo invisível ou espírita, ou seja, o mundo dos espíritos. E a alma é um espírito encarnado. E o nosso corpo, quando encarnados, é apenas o nosso invólucro. Continuamos então nos referindo ao Miramês, que diz: os espíritos imperfeitos são violentos, capazes de perturbar qualquer ambiente pela simples necessidade de escândalos. Quando duas pessoas ou mais estão trocando palavrões, são sempre seus instrumentos, às vezes sem o perceberem. E estudando as inúmeras classes de espíritos é que podemos deduzir o valor incomparável do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo no coração da criatura. Ele é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. Faço então um comentário, Martim e Regina, que este caminho que se abre para o esclarecimento e para as verdades da vida entre os dois mundos, é de grande alegria, porque já conseguimos compreender que o espírito encarnado está sob a influência da matéria,
que também o homem que supera esta influência pela elevação e purificação de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. E mais, que aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se, portanto, desses espíritos impuros, dando preferência à natureza animal. E Miramês continua dizendo que o espírito, de certa forma, não tem culpa. Não tem culpa de se encontrar nesta ou naquela classe, que são caminhos para todas as almas. No entanto, não podemos nos descuidar, em momento algum, da educação e da disciplina, trocando experiências uns com os outros, para que na Terra, algum dia, possamos desfrutar da condição de paraíso espiritual e os espíritos perturbadores passem a ser espíritos do bem, disseminando o amor por toda a parte, como os que já se encontram nesse plano depois de passarem pelas trevas. Pois é, Regina, eu também aqui dou uma contribuição informando que devemos lembrar que os espíritos superiores, eles nos ensinam também que não há faltas irremissíveis, que não possam ser apagadas pela expiação. Então é importante, Paulo, também nós registrarmos que o homem encontra o meio necessário nas diferentes existências que lhe permitem avançar. Segundo, deixamos claro o desejo de cada um de nós. Importante essa lembrança. E também os seus esforços, que nós estudamos tanto nessa nossa amada doutrina, na via do progresso de cada um, em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Então, né, Regina, nós podemos aqui citar Allan Kardec e suas obras, mas uma bela citação que está lá esculpida no seu túmulo, que diz que nascer, morrer, renascer ainda e progredir, sempre tal é a lei, é uma forma também de nós vermos essa justiça, esse amor e esse progresso, que se dá então através da reencarnação. E Allan Kardec, na Revista Espírita, nos diz, Revista Espírita de novembro de 1861, que é, enfim, a santa escada pela qual devem subir todos os homens. A reencarnação, né? Que seus degraus são as fases das diversas existências a percorrer para atingir o topo. E, amigos, precisamos lembrar que o Evangelho do Mestre Jesus há muito tempo nos diz que para chegar a Deus é preciso nascer, morrer e renascer, até que se tenha alcançado os limites da perfeição, e ninguém chega a Deus sem ter sido purificado pela reencarnação.